Oi, vizinhas, tudo bem? Venho aqui apresentar a vocês o primeiro podcast das vizinhas. São vizinhas de Campo Grande e região. Esse podcast nasceu por conta de uma cliente do salão, de estar vindo no salão e chamar todo mundo de vizinha. E é uma palavra que a gente não escuta muito as pessoas falarem hoje em dia, né? Chamam de colega. Então, uns anos atrás, sem falar a minha idade, que não quero falar aqui no momento, né? Usava-se esse termo, vizinha. Hoje quase ninguém fala. Então, é para deixar uma coisa mais próxima das pessoas de Campo Grande, de outros bairros, para falar um pouquinho da história de vocês. Então vai ser um papo de vizinhos, de vizinhos, de empresários, de mulheres empoderadas, de uma vizinhança no geral, para falar sobre a história de vocês aqui no nosso podcast. Esse é o primeiro e hoje a nossa convidada especial é a Antônia Rodrigues, tá? Eu vou falar um pouquinho com a Antônia vai tirar algumas dúvidas, a gente vai perguntar algumas coisas da vida dela e da profissão dela, tá bom? Oi, Antônia, fala um pouquinho então sobre você e sobre a sua profissão, Pra gente conhecer um pouquinho de você e nas dúvidas a gente vai te perguntando mais coisas, que com certeza são dúvidas das vizinhas. Oi, vizinhas, uma honra estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Antônia Rodrigues. Sou cirurgiã dentista há mais de 30 anos. Não vou também falar igual a Denise, idade. Não vou falar que a idade para não entregar. Filha de Joselita Ana, mãe do Daniel e do Tonton. Tenho um filhinho também de 4 patas. Estou aqui e eu me sinto muito bem por estar sendo convidada e eu quero falar sobre o meu trabalho, o que eu vim fazer aqui. Principalmente falar sobre desenvolver a autoestima das mulheres. Então, o meu trabalho, o foco dele é esse, melhorar a autoestima de todas as mulheres e todas as vizinhas. Você falou melhorar a autoestima, das mulheres. Só das mulheres não, Dos homens também. Sim, dos homens também. Mas com que tipo de trabalho você faz? O que você desenvolve de trabalho para mexer com a autoestima das mulheres e dos homens? O que você faz, na verdade? Você falou que é cirurgiã dentista, mas o que engloba, Porque existe também um preconceito sobre dentista estar fazendo alguma coisa dentro da estética, Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Então, Denise, na realidade foi até bom você tocar nesse assunto. Isso nada mais é do que uma reserva de mercado. Porque o cirurgião dentista, ele é o único que tem essa especialidade, a harmonização facial. E a gente conseguiu isso através de muita luta e é uma conquista nossa que engrandece muito a nossa profissão. Essa nova especialidade, ela é nova no mercado, tem 2, 3 anos, mas a gente já batalha por isso há mais de 8, 10 anos. Então, no caso é o conselho, O nosso conselho que formou essa especialidade, porque a gente já conquistou por mérito isso. Então, existe esse preconceito porque existe uma reserva de mercado muito grande que eu acho que já está sendo ultrapassada. Nós hoje, como cirurgiões dentistas, sabemos que todas as pessoas sabem que é a pessoa mais apta a trabalhar pescoço, cabeça e pescoço. Então, a gente entende muito dessa área. Porque uma especialização de vocês é a área que vocês vão englobar, É essa a nossa área. Então, a gente estuda muito, muito mais do que um médico, muito mais do que qualquer outra profissão, porque nós se profissionalizamos nisso, cabeça e pescoço. Então, a gente entende todos os músculos, todas as inervações, porque é a nossa área específica, entendeu? Então, o nosso conselho tem uma nova especialidade chamada harmonização facial e eu trabalho com a autoestima das mulheres e dos homens também através disso, trazendo mais autoestima para as mulheres. Esse é o meu objetivo principal. Então, mas, Antônia, hoje também tem muita gente que, na verdade, tem medo de fazer harmonização facial, porque alguns artistas, algumas pessoas famosas fazem e falam que não fica legal, não fica natural, Qual a sua opinião sobre isso? O que você pode falar sobre isso? Porque muita gente, na verdade, tem interesse sobre o assunto, mas tem medo de fazer, tem medo de mudar, a forma do rosto e não ser identificada mais como aquela pessoa.
O que você poderia falar para a gente sobre isso? A sua pergunta foi muito boa, porque realmente existe esse medo. E como toda especialidade, no início, tanto os médicos como os cirurgiões dentistas, existia o exagero. O exagero de muito ácido, o exagero de muito invasivos. E realmente mudava e transformava, às vezes, a face do paciente. E ele não se reconhecia depois. E isso... Mas, com o tempo, a tendência mundial é que a gente gerencie o nosso envelhecimento. O que é isso? É te deixar mais jovem, mas de uma forma natural. Mais natural, né? Quanto mais natural, melhor. Você se olhar, se reconhecer e se achar bonita, mas sem exageros. Então, isso é uma tendência mundial, essa nova harmonização de uma forma natural e sem exageros, né? Como todo mundo antigamente fazia. Hoje em dia, quanto mais natural, mais bonito. Mas o que compõe essa harmonização facial? É um único procedimento ou são vários procedimentos para harmonizar o rosto? Que seria, na verdade? Na realidade, a harmonização facial é um conjunto de procedimentos. Tanto como bioestimuladores, a gente usa bioestimuladores, a gente usa fios de PDO, ultrassom microfocado, peelings, porque a gente um conjunto de procedimentos que visa que o paciente se encontre e se ache mais bonito. Então, às vezes, tem que ser personalizado, às vezes o que é indicado para um não é indicado para todos, por isso que a gente tem um conjunto de técnicas para qualificar e personalizar para cada paciente. Então significa que nem todo paciente vai usar todos os procedimentos dentro de uma harmonização, né? Pode ser que ele precise de um ou dois e uma outra pessoa precise de tudo dentro de uma harmonização. Isso aí. Que difere o quê? Pele, idade... O que você leva em consideração nessa avaliação? Na avaliação, o primeiro que a gente deve principalmente avaliar é a vontade do paciente, a vontade do cliente. Às vezes eu olho e sei o que ele está precisando, mas ele não sinaliza, porque ele nem sabe que está precisando daquilo, nem ele sabe. Então eu sempre gosto, primeira coisa para a gente acertar no diagnóstico é escutar o paciente, ver o que está incomodando nele. Porque quando eu olho para você, eu vou ver como especialista o que eu poderia melhorar. Mas às vezes não é o que você está querendo. Porque às vezes a pessoa não se sente nem incomodada com aquilo, né? Às vezes o paciente, o cliente não sente que está bem, está feliz. E é isso que a gente está aqui para melhorar a autoestima dele, não para trazer problemas, apontando defeitos. Então, quando o paciente chega, às vezes ele tem uma flacidez enorme, mas ele está incomodado, às vezes, só com o nariz, ou então com o lábio que está fino. Então, você não tem que apontar o que ele precisa, você tem que deixar ele falar. E a gente, aos poucos, ele vai sendo educado para ver outras coisas, que vai melhorar no geral. Então, é sempre isso, respeitar a opinião do cliente, do paciente. Muito legal. E hoje em dia é o seu foco principal, Antônia, trabalhar com a parte de estética dentro de harmonização, né? Ou você não trabalha mais como dentista, ou você consegue conciliar as duas coisas? Hoje, qual é seu foco e por quê? Meu foco hoje é ser uma dentista integrativa. O que é odontologia integrativa? É conseguir harmonizar o sorriso com a face. Não adianta eu passar totalmente a minha bagagem que eu tenho de 30 anos e jogar no lixo. Não, eu amo fazer o que a gente chama de odontologia raiz. Aquela odontologia que vai melhorar o teu sorriso, vai te devolver a vontade de sorrir. Essa eu não perdi, eu amo fazer odontologia raiz. Mas a gente chama também a odontologia integrativa, essa que veio com a harmonização, que às vezes a gente melhorava muito o sorriso do paciente, mas ele estava incomodado também com alguns pés de galinha, com algumas rugas, com uma flacidez. Então a harmonização facial veio para isso, para juntar essas duas coisas. É um conjunto. É um então, conjunto. Né? O sorriso outro, não sai isso, né? fora da face. Seria agregando o outro? Um agregando o outro. O sorriso é a parte mais importante da nossa harmonização facial. Os dentistas não podem esquecer disso, nem vocês. Quando pensar no harmonizador facial, a primeira coisa que você tem que ir é melhorar o teu sorriso. O restante a gente acrescenta. Achei tão bonitinho quando você falou o nome da tua mãe, você deu ênfase ao nome da tua mãe. Eu queria saber por quê, de onde você é e por que essa relevância
de você, né, iniciar o podcast falando de filha de quem você é. Por quê? A minha mãe, Joselita Ana, é uma mulher empoderada. Essa é a palavra que está usando agora no momento, mas a minha mãe já está com 86 anos. É mãe de 10 filhos. Sou nordestina com muito orgulho. Estou aqui no Rio de Janeiro desde os 21 anos. Sou filha de Joselita e irmã de 9 irmãos. Não vou citar os nomes dos irmãos, que é uma escadinha assim. Mas que eu sou acostumada com uma família grande. Mas eu amo meu filho, Carlos Daniel, e meu filho de 4 patas, o Tonton. Então essa assim é a base da minha família, que eu amo, e isso é o que traz felicidade pra gente, né? É a nossa base. Você acha que essa base que você teve lá da sua mãe, esse pulso, foi isso que te impulsionou e fez você chegar onde você está hoje? Né? Que você tem quanto tempo de formada? Eu tenho mais de 30 anos. Então, mais de 30 anos. Eu formei com 23 anos. Na odontologia e na harmonização. Eu já trabalho com harmonização há mais de 8, 9 anos, quando nem era especialidade ainda. Então você tem uma bagagem enorme. Já tenho uma bagagem enorme, né? já tenho bastante experiência. Porque você atende em quais lugares? Eu atendo no centro da cidade do Rio de Janeiro, Praça Seca, Jacarepaguá e Barra da Tijuca. E agora em Campo Grande? E agora em Campo Grande, onde eu já atendia também bastante tempo em Campo Grande. Por isso que esse meu amor em Campo Grande já vem de algum tempo. Foi muito bom você ter vindo, tá? Gente, vale a pena insistir, não desistam. Olha, exemplo aqui, Antônia, nordestina, ó, e conseguiu, tá? Tá super bem, tá bom, gente? Não desistam, tá? Acreditem. Muito obrigada a vocês, vizinhas. Eu que agradeço. Muita gratidão por esse momento, pelo hoje. E vamos aguardar o próximo pódio das vizinhas.